Ora viva, seja bem-vindo ao Planeta Mulher, que hoje vai falar de um assunto muito sério. Nós vamos falar sobre violência doméstica, ou melhor, nós vamos falar de um estudo, de um trabalho de mestrado que fala sobre violência doméstica. Eu tenho comigo aqui Daniela Arruda, seja bem-vinda, Daniela. Antes de mais, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que esse é um tema que deve ser dito, colocado em cima da mesa todo o tempo, o máximo que a gente puder. E, sobretudo, a Daniela é nova, é quase uma criança e já tem sensibilidade para esse tipo de assunto. E isso faz tudo ficar muito mais interessante. Quer falar pra gente um pouco sobre que trabalho é esse, Daniela? É sobre violência doméstica, como já tinha dito. Sim. Mas é sobretudo sobre as campanhas institucionais que são feitas à violência doméstica. E no meu estudo, que ainda não está acabado, mas que será entregue, aborda sobretudo a forma como as mulheres se sentem representadas nos mídia, na publicidade que é feita, os cartazes, os vídeos, e como é que essa representação influencia as vítimas de violência doméstica. E se isso potencializa o que elas sentem ou não, não é? Sim, até que ponto é que faz com que elas façam uma denúncia ou até pelo contrário, porque muitas das vezes as mulheres são retratadas magoadas, numa posição de controle. De vítima. De vítima, sobretudo, a vitimização, e é sobre isso. E sobre o anonimato dos agressores, que é onde é que eles estão nas campanhas de violência doméstica. Se eles é que são a causa do problema, porque é que muitas das vezes eles são mantidos como não existem. Eles estão sempre preservados, né? Sim. E porquê? E qual é o efeito? Até porque se calhar seria interessante também apresentar perspectivas de lições de moral, talvez. Sim. Ele fez isto, sim, e foi condenado, e isto parece não ser muito abordado. Embora haja, mas a maioria é sobretudo a mulher, e sempre num estado lamentável. É muito interessante porque, só para a gente contextualizar, a Daniela estudou comunicação, certo? E agora está fazendo um mestrado em Sociologia. Em sociologia, então isso fica mesmo muito mais forte, Daniela. E quando você junta a comunicação com a sociologia, isso traz aqui uma bolha que a nossa sociedade tem que discutir, né? Quando é que essas duas coisas convergem e quando é que a Daniela percebe que é muito mais do que um trabalho? Porque o que eu vejo e o que nós já conversamos aqui, até numa outra ocasião que a Daniela veio aqui, isso não é só um trabalho, isso é uma contribuição para a sociedade, sem dúvida que é. Sim, é uma coisa que eu acredito muito, feminista de gema. Sim. E eu acredito muito na violência doméstica, e abordo sobretudo a violência doméstica por uma questão de género. Embora haja, sim, homens vítimas de violência doméstica, e são cada vez mais, é verdade, mas a violência doméstica continua a ser produto de uma estrutura machista, de uma sociedade patriarcal, em que a maioria dos casos são denunciados por mulheres, e as mulheres é que continuam a ser as principais vítimas. É um dos resultados do machismo. Sim. Como pode ser a violência sexual, outros tipos de violência, mas a violência doméstica é um dos resultados, e pode levar ao homicídio, que é uma coisa que desde 2004 já 534 mulheres morreram, e no ano passado 30, portanto são números muito elevados, tendo em conta que Portugal é um país seguro, e em que mais de metade dos homicídios feitos em Portugal são em contexto de violência doméstica. Portanto, é uma coisa muito grave e tem uma enorme expressão no país, em Portugal. E está enraizado pelos vistos, né? Apesar de que nós já tivemos aqui outras pessoas, nomeadamente juízas e delegados e pessoas da lei, deputados, falando sobre isso. A lei é muito nova ainda em Portugal. Se a gente for pensar bem, a lei mundial ainda para proteger a mulher ainda é muito nova. O que a Daniela pretende mesmo com esse estudo? É alertar, é chamar atenção, é mostrar para as pessoas, é dar uma verdade sobre esses fatos? O que é o objetivo principal do seu trabalho? É dar voz às mulheres vítimas, é sobretudo isso. Tanto que na altura perguntaram-me se eu não queria ir pelos agressores, tentar chegar aos agressores, mas eu não quis, porque eu acho que é sobretudo ouvi-las. E é quando se conversa com elas que percebe-se que algumas têm noção de que não gostam daquilo que veem,
Sim. Olham para ali e nem veem, dizem que eu é demasiado, eu não preciso ver aquilo para saber no estado que estou. E há outras que dizem que é necessário ver aquilo, mas percebe-se que... Porque a Daniela foi a campo, né? Sim, fui. Fazer todos os estudos. Terminei agora as entrevistas e vê-se que é sobretudo ouvi-las e ver o que é que elas acham daquilo, porque eu posso aqui sobrepor, não é? Que isto está errado, mas é importante ouvi-las e perceber como é que elas se sentem. E percebe-se que já por estudo, já por teoria, percebe-se que há ali uma tendência e que se calhar não é a melhor via, mas quando se conversa com elas ainda há gatilhos, digamos assim, que justificam o porquê delas gostarem de se ver naquele papel enquanto vítimas e que não são os mais saudáveis, mas sim aquela condição de mulher vítima. Sim. E é nesse ponto, eu quero muito abordar a emancipação feminina, sobretudo. É muito isso, é essa a perspectiva. Daniela, por que escolher um tema como violência doméstica? Penso, sobretudo, quem vem de comunicação, não é? Não é um tema fácil. Tem que ter muita coragem para enveredar por esses caminhos. E por que a Daniela fala, escolho esse caminho? Foi sobretudo por isso de ter noção que a violência doméstica é muito mais do que só casos isolados, sim, né? E um crime. Há aqui toda uma estrutura patriarcal à volta disto, em que eu só tive noção quando saí daqui, quando juntei-me a uma cadeira lá em comunicação, que era um evento que era para uma associação de apoio à vítima. Depois, entretanto, entrei em Lisboa, em Sociologia no ISCTE, e também juntei-me a algumas associações em que abordávamos o feminismo interseccional, e percebe-se que é muito mais do que um crime. Não é como ser assaltada, como ser roubada. Há aqui toda uma estrutura, há todo um problema social à volta disto. E que durante muitos anos foi validado. Sim. É essa questão também. Daniela, uma coisa que eu acho muito curiosa no seu trabalho é que a Daniela não estuda aqui na Terceira. O seu mestrado é em Lisboa? É em Lisboa, no ISCTE. É em Lisboa. Mas você escolheu estudar os Açores, não é? E seu trabalho, ele ronda praticamente tudo nos Açores. Sim, é a região autónoma dos Açores. Queria incluir as nove ilhas, só que por uma questão de tempo, essas coisas são muito burocráticas, então leva muito tempo. Não consegui incluir todas, mas talvez faltou Cor, Flores e Faial, penso eu. O resto consegui. Trabalhou em 6 ilhas, pelo menos. Sim. Como é que você faz esses trabalhos? A Daniela telefona, a Daniela faz videoconferências, a Daniela viajou mesmo. Como é que é feito esse trabalho em campo? Porque também já falamos aqui antes, a Daniela é extremamente envolvida com esse projeto, o que deixa tudo muito mais forte, tudo muito mais interessante. Eu aqui tive a ajuda do Dr. Ricardo, sobretudo, que ele é que me guiou no início, porque não estava a ser nada fácil. Sim. Entretanto, consegui a autorização da Direção Regional da Solidariedade Social, então foi mais fácil conseguir chegar às associações. Aqui na ilha fiz pessoalmente, as restantes foi por contacto telefónico, e-mails e depois por Zoom as entrevistas. Existe algum padrão? A Daniela percebeu algum padrão entre as mulheres dos Açores? Ou você sente que existe alguma diferença? Imagina que da Terceira pode se vitimizar mais em uma outra ilha menor. Ou você acha que a violência doméstica é em todo lado muito parecida, muito igual? É assim, eu não vi padrões diferentes na forma como as vítimas se veem. Não de ilha para ilha, mas de classe social, sobretudo. A classe social é o que vejo que tem mais influência na forma como elas se veem, sobretudo como elas encaram as campanhas institucionais. Ok. Pode clarificar isso para a gente? Por exemplo, as classes sociais mais baixas têm uma maior tendência a querer ver vítimas magoadas e retratadas, a verem situações violentas. Parece que precisam de ver, e muitas das vezes elas diziam, porque se não for assim ninguém acredita em mim. Então há aqui aquela necessidade da validação também. Nas classes mais altas, embora não sejam muitas, não tenha tido uma amostra muito grande, porque essas pessoas normalmente de classes mais altas têm outras mais, exatamente, e têm outras formas de resolver a questão, não precisam de se deslocar a uma associação, não se expõem tanto, a verdade é essa. Mas nota-se que, e as mais jovens também, nota-se então que já têm outra perspectiva, uma perspectiva de se quererem ver mais bonitas, de quererem trabalhar o empoderamento feminino, mas é sobretudo classe e não de ilha. Que engraçado. A Daniela
pretende... você já falou aqui, né? Já mencionou que pretende trabalhar com o empoderamento dessas mulheres. De que forma? O que seu estudo precisa descobrir para chegar lá? É assim, Ou esse ainda é um caminho que você está trilhando para descobrir? Não, eu por acaso estive a escrever sobre isso no outro dia na revisão bibliográfica. Ok. Não, a questão é, elas são... O homem é visto como o dominante, o que tem mais poder sobre a mulher, exato, agressivo, e são tudo características em que sabe-se que o homem tem e assume-se que são normais. A mulher é vista como a dominada, a domesticada, com um caráter mais interpessoal, do cuidador, e estas características são representadas nas campanhas institucionais. Quando se vê uma mulher casada, quando se vê uma mulher com filhos, quando se vê sobretudo filhos representados nas campanhas institucionais, porque é um meio fácil de chegar até elas. Sim. Portanto, isto está tudo representado, a vitimização, a cara magoada, está tudo a dominação, está lá. E quando o agressor é representado, é sempre naquela perspectiva de dominante, em que ele é que agride. Okay. Ele nunca tem uma ação de moral, não há ali uma coerção. Já percebi. Então, se ele se acha muito valentão na vida, na sua vida real, quando ele vê a propaganda, ele fala, é isso mesmo. Sim. Ai, não há aqui... que perspectiva incrível. Sim, não há aqui aquela ideia de o envergonhar, não há aquela vergonha social. Sim. Parece não haver. Sim, parece não haver. Mas parece não haver. É isso mesmo. Sim. E você acha que essa transformação dessa comunicação vai contribuir, vamos dizer assim? Porque nós sabemos que esse é um caminho enorme, é uma luta que ainda vão nem sequer anos, décadas para a gente transformar. Você acha que esse seu trabalho e depois os resultados vão contribuir para essa transformação social? Espero que sim. Está estudando para isso, não é? Sim, espero que sim, e gostava muito também de estar nessa área, não é? Porque é a área que estou a fazer de mestrado, mas não sei se a nível de campanhas institucionais fará assim tanta diferença, porque pelo que vejo não parece ter grande influência sobre as mulheres, as campanhas institucionais, mas pelo menos mudar o discurso pode ser que chame a atenção. Talvez o problema é o discurso e não a existência delas, porque elas são necessárias. Você chegou a estudar, por exemplo, quem faz essas campanhas? Se são agências, quem é que faz essas campanhas? Se elas têm algum preparo para isso? Se elas têm, informações tais como a Daniela está criando agora, porque na verdade você está delineando tudo isso, você tá produzindo informação maravilhosa e científica, que isso é importantíssimo. Afinal, não há como a gente fugir disso. Né? O estudo científico é que tem que servir como base. Você acha que esses meios estão preparados? É assim, eu acho que ainda existe aqui algumas dúvidas na mudança de abordagem. Sim. Porque tem sido feito assim há muito tempo. E acho que, tanto que dizem que é pioneiro. A minha orientadora disse, isto é um estudo pioneiro. Pois é. Ela disse-me, estás a partir de um pressuposto, isto tem de ser muito bem fundamentado. Ainda bem que tem esses anjinhos assim conosco, né? Ela disse-me isto está a ser... mas isto é uma coisa que eu acho que faz sentido. Faz muito sentido. Eu olhava para os cartazes e era sempre tudo a mesma coisa. E eu, não, mas eu quero estudar isto. E quem faz as campanhas é sobretudo a APAV. Sim. A SIG, que é a Comissão para a Igualdade de Género. A UMAR também faz algumas. Também faz, sim. E depois já alguns governos. O governo também, algumas câmaras municipais também podem fazer algumas campanhas, mas é sobretudo esses três órgãos. Agora vem por aí um monte de perguntas difíceis. Você acha que quem realmente escolhe essas campanhas pararam verdadeiramente para perguntar, será que essa campanha é eficiente e é eficaz? Olha que pergunta difícil. Não sei, mas a verdade é que os anúncios têm efeitos. Há um da SIC que é muito marcante, que é ela está morta na sala de autópsia e vê-se mesmo que aquilo está cortada, está morta. E as mulheres chocam com aquilo. Há umas que me dizem que dá medo e que aquele medo dá uma vontade de mudança, mas há outras que dizem que não, isto dá-me só medo. Prefere, então, se calhar, continuar como está, que é nada confortável, mas do que estar daquele jeito. Sim, porque depois tem isto. A realidade dela, a realidade que traz para a comunicação ainda é muito mais pesada, às vezes, do que a maioria delas.
Sim, sim, porque eu tenho até algumas vezes, algumas que dizem, eu não passei por nada disso. Sim. Então, há o anúncio, por exemplo, da Rita Pereira, há umas que passaram. Sim. Mas há quem me diga que está... isto é muito forte. Desfaz. Sim, e depois há outra questão ainda que é violência psicológica. Não é... não, ali. eu, por exemplo, na minha amostra tive muita dificuldade em encontrar vídeos ou cartazes sobre violência psicológica. É tudo muito à volta da violência física. Da violência física. E sexual também não existe. Não. E nem o Pelo menos eu não cyberbullying encontrei. também, não é? Sim. É muito pouco. É verdade. E depois isso leva as pessoas a estar, as mulheres que passam por isso, por estarem caladas durante muito tempo. Porque pensou, eu não vejo isso sendo dito em lado nenhum. Eu sou a única desgraçada do mundo. Sim, depois acham que é normal, ou que é uma cruz que tem que levá-la, ou ele é assim, e depois tentam desculpá-lo, ou então ficam só por algum tempo até os filhos crescerem, fazerem a sua vida e depois é que pensam em si. Pois. Isso não é muito aquela imagem da mulher, filhos e marido e casa, e não se põe em primeiro lugar. E até há um anúncio que é feito pela SIC, que é a Mariana Monteiro, que é uma figura pública, em que diz que nenhum homem da minha vida será mais do que eu. E ela aparece bonita, maquilhada porque ela é bonita e com uma força, um olhar destemido. E até agora tem tido muita saída. Ok. Elas veem e eu gosto disto. Ok. E é uma abordagem totalmente diferente das outras que levo. Sim. Aliás, é exatamente o contrário, né? Sim. É trazer o empoderamento. O amor próprio. E elas têm, pelo que vejo, têm gostado. Normalmente é os que dizem que gostam mais, é aquele. Sim. A Daniela, já percebi que é extremamente inteligente e articulada e envolvida nesse assunto. O que te faz ter essa motivação para continuar com um trabalho como esse? Porque eu quase que posso adivinhar que algum dia você se sentiu tão triste com as situações que você fez, as pesquisas, que você quase chorou, se calhar, né? Tem momentos mais difíceis, penso eu. Sim, sofro muito com isso, a verdade é essa. E às vezes vejo os vídeos, até porque eu tenho os vídeos incluídos na entrevista e até me sinto mal em mostrá-los. Porque nós estamos aí ao baú das pessoas, não é? Sim. E custa muito, mas faz São parte. São vidas, né? Exatamente. E aquilo choca-me e vejo os vídeos e é uns mais agressivos e faço... E é muito complicado. Mas é sobretudo não querer que aconteça e é sobretudo querer mais para as mulheres, porque tenho pouco. Já tenho vindo tenho tido cada vez mais, mas é pouco ainda. Pouco. Em relação ao homem, temos muito menos direitos e muito menos reconhecidos. Sabe, Daniela, eu vou te fazer uma pergunta que eu penso que a Daniela não tem uma resposta assim certa, mas eu gostava de ouvir a sua opinião. Por que você acha que as mulheres se sucumbem tanto? Por que a mulher, você que está fazendo essas entrevistas, você que está tendo contato com essas mulheres, por que ao longo da história nós aceitamos, porque de alguma forma a gente aceita, de alguma forma as mulheres permitem isso. E quando eu digo a gente aceita, não é eu, Claudine, nem é a Daniela, mas é todas as pessoas como a sociedade, não é? Existe um estudo que explica que 3 a cada 4 mulheres já passou por algum tipo de violência, ou física, ou emocional, ou cyberbullying, ou sexual. Você consegue ter alguma pista, algum vislumbre desse... Vamos chamar de fenômeno, né? Porque eu não tenho nem como chamar isso outra coisa. O machismo existe desde sempre e é o machismo que faz isso. Faz nós aceitarmos coisas que não é suposto. Família, depois vem a família, é normal, eu também me fazia isso, ou vais-te divorciar, que vergonha, ou os meus filhos não vão aceitar, ou é melhor estar com ele e com os meus filhos do que agora separar-me porque os filhos podem se virar contra mim, ou porque quero o melhor para os meus filhos, e nós temos tendência a aceitar. Mas isso até na rua, quando ouvimos os ditos piropos, a maioria das raparigas, quando ouve um piropo, baixa a cabeça e segue em frente, no lugar de confrontá-lo e dizer que aquilo é errado. Porque existe a tendência de aceitar, mas não é suposto aceitar. Não é. Não é um desrespeito. Exatamente, tem que haver uma voz. É verdade. Por isso também acredito que se há mulheres que não a têm, então estamos aqui, existem outras para dar voz e para protegê-las. É tão interessante isso, faz tanto sentido isso que você traz pra gente, porque eu já ouvi até pessoas falando assim,
Se não recebe um piropo na rua, já não vale nada, já não é bonita, já não é... Veja, está tão enraizado que as coisas começam a ter essa estrutura que a Daniela fala. Nosso tempo já acabou completamente, confirmando a minha teoria. Quando a companhia é boa, o tempo passa rápido. Eu queria que você falasse o que faltou nessa entrevista, o que a Daniela quer deixar, sobretudo, para as mulheres. Eu tenho quase certeza que muita gente que vai estar nos assistindo, infelizmente, já passaram ou passam por essa situação. E a Daniela, que é uma pessoa que estuda, que é uma acadêmica, que é uma pessoa que está envolvida com o estudo, que está indo a campo, o que a Daniela tem a dizer para essas pessoas? Eu acho que é sobretudo se tem conhecimento de alguém, se está a passar por isso, é fazer denúncia. E às vezes pensam, mas vou estar sozinha, isto depois como é que é? Existem imensas associações que apoiam, em que o processo é feito com as associações, ninguém está sozinho. Aqui na ilha temos várias associações, temos o SOS Vítima, temos a UMAR, e falta mais uma, mas sim, e temos, tem o núcleo contra a violência doméstica também. Temos muitas, sim, nas outras ilhas igualmente, e não estão sozinhas, é sobretudo isso. Existem vários tipos de violência, a violência financeira, que é controlar o dinheiro, a violência sexual, em que não é suposto darmos aquilo que é suposto quando eles querem, porque o corpo é nosso. Existe a violência psicológica, em que não é suposto tratarem-nos mal, rebaixarem-nos, a violência física, que é o que toda a gente já conhece, a violência social, em que é isolar-nos, nada disso é normal. Se ele faz isso, é violência doméstica. Okay. E apelo que quem tem conhecimento e quem passa por isso faça a denúncia, porque às vezes o caminho parece, eu sei onde estou e não sei para onde vou, e o processo às vezes é muito complicado, mas no fim as coisas correm bem porque são apoiadas e existe apoio para isso. Tem que querer. Não é isso? Exatamente. Daniela, muito, muito obrigada por uma entrevista de luz, uma entrevista de uma partilha maravilhosa e, sobretudo, muito importante de a gente estar falando. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Planeta Mulher de hoje termina e eu vou deixar só um recadinho para você. Nunca se esqueça que o caminho só existe quando você passa. Um grande beijinho e até o próximo Planeta Mulher.